Boa tarde. Boa tarde. Só que já for chegando, vamos deixar o nome no chat, mas a turma, né, ele já conta com a presença, certo? Vou te colocar lá. Certinho. Então, vamos começar. A atividade da semana passada foi uma revisão sobre charges. Aí eu entreguei para vocês uma listinha. Vamos corrigi-la agora, certo? Hoje deu certo de compartilhar a tela, então vocês vão acompanhar vendo aí, né? Semana passada não sei o que aconteceu. Acabou não dando certo. Mas beleza, vamos lá então. A número 1 tem uma charge. O título dela é Vida Social Sem Internet. Começa assim. Você está no Orkut? Ele responde, estou. E no MSN, no MySpace, Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Letra B. Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. Letra C. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E letra D. Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. E aí, gente, o que vocês colocaram nessa? Qual letra? Pode tirar o mute aí e responder, por favor. E aí, gente? Tem que participar. Eu vou de D. Então, o colega falou que a letra D descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. A letra D não porque o mundo globalizado não tem relação somente com as redes sociais, né? Então, ele não descreve com precisão essas sociedades. A letra C também não pode ser porque não está enaltecendo a vontade, né, a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que nem falou disso na charge. A letra B, considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. Aqui, não é o momento de entender isso, certo? Então, só pode ser a letra A, que além de tudo ela está bem certinha, a gente pode ver lendo ela. Ó. Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. E é isso que acontece, né? A charge está questionando essa integração entre as redes virtuais e as reais, né, de relacionamento, certo? Alguma dúvida até aqui? Possivelmente não, né? Ninguém está querendo responder, tá difícil hoje. Certo? Então vamos continuar. Número 2. Também do Enem, tem na parede ali rede social e ele fala assim, rede social aqui em casa é outra coisa.
O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele diz que o efeito da charge em si é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. É o que a gente já falou sobre as charges, né? Vai ter a linguagem verbal e a não verbal. Aqui não é diferente. Então, a gente tem uma informação que é passada pela imagem e a gente tem uma informação que é passada pelo texto, certo? E, além disso, o texto dessa charge, ele recorre a uma figura de linguagem, certo? A uma forma de linguagem, na verdade. E o que ele está perguntando é justamente isso. O que que é? Então, vamos ler. A frase proferida, que é a rede social que em casa é outra coisa, recorre à polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Letra B, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Letra C, homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. E a letra D, personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Então aqui ele está falando que está recorrendo ou à polissemia, à ironia, à homonímia e à personificação. Eu não sei o que vocês já estudaram, né, nos outros anos. Não sei se vocês já estudaram isso aqui esse ano também, certo? Mas vamos analisar. O que é a polissemia? Que ele fala aqui na letra A. Alguém sabe dizer pra gente o que é? Ele já deu aqui uma dica na resposta. Mas o que vocês acham que é? Polissemia. São vários sentidos a uma única expressão? Isso, são vários sentidos para uma expressão, que é uma locução, ou uma palavra, né? Como, por exemplo, a palavra prato. A palavra prato, ela pode ser uma vasilha, pode ser uma comida, pode ser uma iguaria, pode ser um instrumento musical, né? Ou uma locução, que foi o caso aí da charge, certo? Ele usou qual locução? Rede social. A locução, ela vem no sentido de fazer assim, ó, ele pega duas palavras, pode ser duas ou mais palavras de sentidos diferentes. Quando elas estão separadas, elas têm sentidos diferentes. E quando elas são colocadas juntas, elas têm um sentido diferente das outras duas separadas, né? Rede social, ela quer dizer uma coisa, rede separada é outra coisa e social também separado é outra coisa, que não tem nada a ver com rede social. Então, a locução, aí, no caso, rede social, a charge trata ela de uma forma polissêmica, ou seja, ela trata com outro sentido. Na verdade, é isso que aconteceu, né? Porque deu... Não, calma, gente. A gente acabou de chegar à conclusão que é a letra A. Porque, a princípio, quando ele fala de rede social, o que remete à rede social que a gente utiliza, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, esses são redes sociais. Só que o texto da charge, ele pega rede social e dá a entender que é outro sentido, né? A gente percebe que rede social aqui é uma rede com várias pessoas, né? Essa é a rede social da charge. Então, a charge está com uma polissemia aí, pegou a rede social e tratou ela com outro sentido, né? Com um sentido diferente que a gente costuma conhecer, certo? Isso é a polissemia e foi isso que aconteceu aqui, tá bom? A ironia, para conferir o novo significado ao termo outra coisa, não foi utilizada aqui ironia, tá, gente? A ironia é uma figura de linguagem também, mas aqui não teve. A homonímia. Homonímia, eu acho que vocês já estudaram homonímia, mas se não, eu vou falar rapidinho aqui, que aí já ficam sabendo um pouquinho. São palavras que possuem a mesma grafia, né? Ou seja, escreve da mesma forma ou a mesma pronúncia. E a gente tem três tipos. As palavras, elas podem ser homônimas homógrafas, que têm a mesma grafia, elas escrevem da mesma forma, mas elas possuem uma pronúncia diferente, um significado diferente também. Como, por exemplo, a palavra gosto e gosto,
né? Elas escrevem iguaizinhos, mas a gente fala ela de forma diferente, depende do sentido, né? O gosto, que é o substantivo, né, que fala sobre o gosto das pessoas, tem um significado, e quando a gente está falando com relação ao verbo gostar, a gente fala gosto, eu gosto. Então, escreve igual, mas fala diferente. Isso é uma homônima homógrafa, certo? Tem também as homônimas homófonas. Elas são iguais na pronúncia, apenas na pronúncia. Mas elas escrevem diferentes e também têm um significado diferente. Como, por exemplo, vocês conhecem a palavra sessão. Como, por exemplo, a sessão do cinema. Essa sessão tem um significado de um período de tempo, certo? Mas se vocês forem num departamento público, lá tem várias sessões. Essa sessão, ela se escreve diferente, ela é com C cedilha. A sessão do período de tempo é com 2 S's, mas a gente fala igual, não é diferente. Eu falo sessão de cinema, eu falo sessão, que são várias salas, vários departamentos. Escreve diferente, mas a gente fala igual. E o significado também é diferente, tá? Então, a gente tem um terceiro tipo, que é as homônimas perfeitas, que elas têm a mesma grafia, ou seja, escreve do mesmo jeito, tem a mesma pronúncia também, só o significado que é diferente. Chega pra lá, pra que você tá fazendo isso com a minha mesa? Você vai quebrar a minha mesa. Só o significado que é diferente, como, por exemplo, cedo, que é um verbo de ceder, e o cedo, que é o advérbio de tempo, né? Acordou cedo, certo? Cedo e cedo são palavras que escrevem igual, a gente fala igual, mas tem significado diferente. Verão também é uma palavra homônima perfeita, porque a gente tem o verão no verbo, né? Vocês verão, do verbo ver, e também tem o substantivo verão, que é a estação, né? Certo? É bem tranquilinho também, apesar de ter palavras difíceis, o significado dessas coisas, né? A explicação ela é bem tranquilinha, tá bom? E ele falou da personificação também na letra D, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico, que não teve nada disso, não personificou a rede social, né? Ela não passou a ter personificação, ter personalidade. Não aconteceu isso aqui. Então, a número 2 é a letra A, certo? Número 3. Aqui a gente tem uma charge com linguagem verbal e não verbal também. Olha aqui está escrito sim, aceito. Esse é o único texto que tem na charge, o texto verbal. O resto tudo está no não verbal, né? A gente tem que olhar para interpretar. Ele fala assim, o noivo diz sim, aceito. O sentido da palavra aceito nesse contexto indica que ele concorda com o pedido de casamento, concorda com os termos de um site, não tem mais nada a acrescentar ou respondeu a pergunta do padre. O que vocês responderam, gente? Número 3. E aí, gente, pode falar aí. Guardando. É a letra A, que ele concorda com o pedido de casamento? Na verdade, eu acho que não é a letra A, porque não é um pedido de casamento mais, né? Eles já estão casando, certo? Alguém falou letra D aí? Sim. A Luana disse que acha que é a letra B, concorda com os termos do site. Apesar de estar parecendo isso, a gente não pode tomar essa conclusão, porque se a gente analisar bem, os três personagens estão mexendo no celular. Então dá a entender que os três eles estão conversando entre si, só que através do celular, de forma eletrônica, né? Como se fosse pelo WhatsApp. Então, se ele está falando sim, aceito o telefone, o padre também está com o telefone, a noiva também, vai entender que ele respondeu a pergunta do padre, certo? Então, só pode ser a letra D, tá bom? Número 4. Queremos transporte público padrão FIFA. A Luana respondeu aí que não tinha percebido. Pois é, mano. O interessante da charge é justamente isso, né? Que nem sempre a gente consegue entender tudo de primeira e também tudo só lendo, né? Às vezes tem vários detalhes na chart que faz a gente entender um sentido completamente diferente do que a gente olhar primeiro, né? Mas é assim mesmo, a charge é bem legal por causa disso. Voltando para número 4,
Queremos transporte público padrão FIFA. A expressão padrão FIFA nesse cartaz significa um padrão nacional, importado, mediano ou alto. O que vocês colocaram? Nacional, ó. Na verdade, padrão FIFA aqui não quer dizer nacional, porque a FIFA não tem muita relação nacionalmente, né? A FIFA é a Federação Internacional de Futebol, certo? Também não é importado, mesmo sendo de fora, porque não é isso. Não significa... nem tudo que é importado é bom, né? Mas a questão é que quando fala de FIFA, tudo que tem relação com o FIFA é muito bom, né? Então, na verdade, aqui está significando que um padrão FIFA é um padrão alto, certo? É algo bom, tá bom? Então, a número 4 é a letra D. Número 5. Na verdade, a lei a charge vai para responder as questões 5 e 6. Então, a 5 e 6 é para essa mesma charge. Desigualdades sociais. Aqui a gente tem um homem falando para o filho, filho, iPad para você. E aqui no outro lado a gente tem mulher falando, filho, você vai e pede. Certo? A charge, né, número 5, em análise, tem como objetivo principal fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística, promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias pelas crianças, retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras ou provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. O que vocês colocaram? Pode responder no chat, se ficar com vergonha. Mas eu tô 100%. Eu não entendi. O que você falou? Não preciso ficar com vergonha, mas eu tô 100% com vergonha. Pode mandar no chat aí, privado também. Não tem problema não. Aqui alguém mandou aqui no chat privado, letra C. Retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras. Apesar de mostrar isso um pouco, esse não é o objetivo principal da charge, certo? Quando ele mostra aqui um outro personagem falando do iPad para uma pessoa, assim, a gente percebe que o personagem tá com a vestimenta melhor, né? Fala de um objeto que é bem caro, que é o iPad, certo? Um objeto de luxo. Então, não é só a realidade dos pedintes aqui. Na verdade, a gente tem que olhar isso de uma forma mais geral, porque quando a gente analisa esse contraste, na verdade, provoca uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil, certo? Distribuição de renda, então, essa é a crítica principal dessa charge. A gente percebe o contraste aqui, né? De alguém muito rico, de alguém muito pobre, certo? Aqui está falando dessa distribuição de renda, certo? Entenderam? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? Então, o número 5 é a letra D. A 6, com relação à mesma charge, além das imagens, outro recurso importante é a linguagem verbal. Ao analisar a linguagem utilizada pelo pai e pela mãe, podemos inferir, ou seja, a gente pode entender aqui que a gente pode deduzir as duas linguagens estão no mesmo nível coloquial e não diferenciam os personagens. O pai usou um termo em inglês e a mãe usou o mesmo termo traduzido para o português. A forma de falar é mais um elemento da charge que mostra a questão da desigualdade social e cultural dos personagens. E a linguagem utilizada pelo pai caracteriza a linguagem urbana e a linguagem utilizada pela mãe caracteriza a linguagem interiorana. O que vocês colocaram aí? Se tiver com vergonha, pode mandar aí no chat privado. Alguém respondeu aqui letra D. Mais alguém? A letra D está dizendo assim, a linguagem utilizada pelo pai caracteriza a linguagem urbana
e a linguagem utilizada pela mãe caracteriza a linguagem interiorana. Na verdade, não pode ser essa, porque a linguagem não está diferenciando se é urbana ou interiorana, né? Porque tanto no interior quanto nas grandes cidades, essa fala do pai seria a mesma. Filho, iPad para você. Não teria diferença, certo? Na verdade, essa aqui é a letra C. Vamos analisar ela. Ó. A forma de falar é mais um elemento da charge que mostra a questão da desigualdade social e cultural dos personagens. A gente percebe que aqui, ó, uma desigualdade social tanto na vestimenta quanto na fala dela, né? Que ela apresenta uma linguagem extremamente coloquial, que não respeita a norma culta do português, né? Ou seja, dá a entender que é uma pessoa que não teve estudo. E uma pessoa que não tem estudo, ela é uma pessoa que representa, acho que, o máximo da desigualdade social. Porque, na minha opinião, todas as pessoas devem ter acesso à educação, que é, sem dúvida, mais importante, né? Então, a linguagem dela aqui dá a entender não, ela intensifica para mostrar para a gente a desigualdade social que tem os dois casos, certo? Então, a letra C. Na letra B, o pai usou um termo em inglês e a mãe usou o mesmo termo traduzido, está incorreto porque quando ela fala lá, você vai e pede, não tem nada a ver com o iPad, né? O iPad é um objeto eletrônico, vai e pede uma coisa completamente diferente, certo? E na letra A, as duas linguagens estão no mesmo nível coloquial, não porque ou a gente pode considerar o primeiro como padrão da norma culta e o outro da forma coloquial. Então, não está no mesmo nível coloquial, certo? É um nível diferente. E número 7, que é a última, tá assim. No quadro a gente lê: o leitor confia na honestidade dos políticos. A professora fala: quem é o sujeito da oração? O aluno responde: só pode ser um mané. A charge acima faz uma crítica às aulas de análise sintática, a falta de conhecimento do aluno, a desonestidade dos políticos, ao problema da educação no Brasil e a honestidade dos políticos. O que vocês colocaram? O que vocês acham que a charge está criticando? Eu pus C. Foi C, a desonestidade dos políticos. Mais alguém colocou alguma diferente? Ou C também? Político não é de confiança. Que está certo, né? No caso, a charge está criticando a desonestidade dos políticos, né? Exatamente isso. Não é a letra A, que alguém colocou aí, porque não está fazendo uma crítica às aulas de análise sintática, né? Quando a gente fala, quando ele está perguntando qual é o sujeito da oração, isso é uma análise sintática, né? Mas aqui a gente percebe que a crítica não é com relação à aula de análise sintática, mas quando ele fala só pode ser um mané, ele está indo no sentido da frase, tá? Não na análise dela, mas no que ela quis dizer, certo? Então não pode ser a letra A. A letra B, a falta de conhecimento do aluno, não, né? Porque ele nem demonstrou uma falta de conhecimento aqui, porque ele nem respondeu a pergunta de forma sintática, né? Respondeu de forma só analisando o sentido dela. A letra D é o problema da educação do Brasil, também não foi uma crítica a isso. E a letra E não está criticando a honestidade dos políticos, né? Está criticando justamente a desonestidade, certo? Então a gente encerra aqui. Já tem uma lista nova lá para vocês no GR8, tá? Espero que todos tenham mandado o nome aqui, tá? Então por hoje é só. Hoje o policial não entrou aqui, né, para fazer a chamada. Então eu vou mandar a chamada que vocês mandaram aqui no chat mesmo, tá bom? Certo? Então, um bom dia, uma boa tarde. E até semana que vem. Obrigado a todos que participaram, certo? Tchau, professor. Semana que vem. Tchau. É como diz o ditado, vida que serve, pipeira que também. Tchau. Tchau.